Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e estamos de cenário novo para a estreia da terceira temporada de Riverdale aqui neste canal maravilhoso. Nem acredito que esse dia chegou, gente. Meu Deus, a gente fez contagem regressiva, a gente fez vídeo, a gente fez teoria, a gente contou as nossas expectativas, a gente assistiu o trailer, a gente analisou o trailer, fez tanta coisa e finalmente chegou o dia de ver o primeiro episódio da terceira temporada e de começar essa nova temporada de Riverdale e finalmente saber o que vai acontecer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo porque a gente vai ter uma temporada incrível pela frente, com muita coisa boa. Então, deixe seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar do primeiro episódio da terceira temporada de Riverdale. Antes de começar, dois avisos bem rápidos. O primeiro deles é que o Riverdale Brasil continua sendo meu parceiro de todas as vezes, de todos os dias, de tudo. Então sigam eles nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, porque eles postam tudo, inclusive eles postam datas de reprise dos episódios da Warner Channel. Tudo que vocês precisam saber vai estar lá no site deles, vai estar lá nas redes sociais, então sigam eles. E claro, falando de Warner Channel, nessa temporada eu tenho o prazer imenso de anunciar que eu estou em parceria com a Warner. Eu vou estar todas as semanas lá no YouTube da Warner Channel fazendo uma live contando sobre o episódio da semana, conversando sobre o episódio da semana. As lives vão acontecer todas as quintas-feiras às 2 horas da tarde. Pra quem não puder assistir ao vivo, as lives vão ficar gravadas lá pra vocês assistirem. Então não se preocupem, vocês vão ter uma overdose de mim e de Riverdale nessa temporada e vai ser incrível. Então se você amou, vai acompanhar todas as lives e todos os vídeos, comenta aqui embaixo. Mas vamos falar de primeiro episódio da terceira temporada, que é o que vocês estão aqui pra fazer, né? E eu tô aqui pra fazer também. Eu achei que esse primeiro episódio começou muito melhor do que o primeiro episódio da segunda temporada. O primeiro episódio da segunda temporada foi um episódio legal, mas esse foi bombástico real do começo ao fim. Eu já vou ser bem direta aqui e vou dizer que eu teria cortado um bom pedaço ali do julgamento do Art. Eu acho que aquele primeiro momento onde o Jughead tá narrando e fala um pouco sobre o verão e sobre tudo que aconteceu no verão e sobre todo o julgamento e tal, eu acho que foi interessante pra localizar a gente na história, mas ao mesmo tempo acho que talvez tenha se alongado um pouco, até porque a gente voltou àquele cenário do julgamento do Art depois do feriado do Dia do Trabalho, né? Então eu acho que a gente poderia ter pulado um pouco, ter talvez enxugado um pouco aquele momento, mas foi interessante porque a gente viu que todos os personagens estavam ali do lado do Art apoiando ele, né? Então a gente teve Red, teve Josie, Betty, Jughead, Verônica, o pai do Art, obviamente, e claro, a mãe dele e a ex-prefeita, né? Agora a advogada McCoy. As duas eram advogadas do Art ali naquele julgamento, né? E a gente termina essa cena, esse momento, sabendo que o júri vai deliberar e vai pegar o feriado inteiro pra deliberar se ele é culpado ou inocente. E aí eles vão e decidem aproveitar esse final de semana, que pode ser o último final de semana do Art em liberdade. É claro que assistindo aos trailers de Riverdale, a gente já sabia que o Art iria pra prisão, pelo menos por algum momento, né? E nesse episódio ficou bem claro que vai ser o futuro, né? Pelo menos eu acredito que esses primeiros episódios, até o hiatus do final do ano, a gente vai ver o Art preso, mas é claro que a gente vai continuar vendo os esforços tanto da mãe dele, quanto do pai dele, quanto da própria Verônica, Jughead e Betty, pra libertar o Art ali dessa prisão injustiçada que ele sofreu, né? Então, o nosso quarteto fantástico vai pro Pops e eles discutem sobre pra onde eles vão viajar nesse feriado, né? O que eles vão fazer, e eles decidem ir pra esse lago que o Art, a Betty e o Jughead costumavam ir antigamente, mas que eles pararam de ir, e o Art quer muito levar a Verônica e os amigos lá de volta. Nesse momento no Pops, o Jughead vê o Doyle com o Ben, né? Vamos botar aqui um sinal enorme sobre o Ben, porque o Ben é o nosso personagem principal naquela teoria de que ele pode ser o verdadeiro Chick Cooper, né? O verdadeiro irmão da Betty desaparecido. Então, é claro que a gente tem que falar sobre esse personagem que nesse episódio apareceu bem mais, mas não da forma que eu esperava, o que é bem interessante. Então o Ben e o Doyle estavam jogando uma espécie de RPG ali, né? E aí o Doyle, ele faz com que vai falar uma coisa pro Jughead, mas o Ben cala a boca dele, fala pra ele não falar nada, e o Jughead anda assim, segue em frente, e a gente sabe que esses dois, eles estão com alguma coisa estranha, né? Inclusive porque o Doyle depois vai fazer várias aparições meio misteriosas ali durante o episódio, que você fica meio, o que ele tá aprontando, né? Mas eu gostei dessa inserção do personagem do Ben, que já tinha aparecido em alguns outros episódios. O nosso quarteto encontra a Cheryl também nesse momento, que faz uma entrada triunfal à la Cheryl no Pops, maravilhosa, e conta
conta que ela passou as férias de verão viajando de moto com a Tony, então nosso chip, nosso OTP está vivíssimo. Sim, Shoni vive. Infelizmente a gente não teve tantas cenas das duas juntas assim, gostaria que a gente pudesse ter tido um flashback ali das duas andando de moto pelo país, ia ser incrível, e se a gente tivesse diminuído a cena do julgamento, a gente poderia ter essa cena com certeza. No meio disso, a gente tem duas cenas que a gente já tinha visto, né, pra quem assinou a minha newsletter, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assinarem e receberem e-mails meus todas as semanas. Já tinha visto essas duas cenas, uma delas é do pai e da mãe do Art discutindo sobre a culpa dele, sobre esse julgamento, sobre estarem se sentindo impotentes, e o próprio Art estar se sentindo impotente em relação a tudo aquilo, e como se ele tivesse desapontado os pais e os amigos, né, então já dá pra ver que o Art tá ali ruminando um sentimento de culpa muito forte, e que isso vai levar ele à sua próxima decisão, né, que é um pouco polêmica e já já a gente vai falar sobre ela. E a gente vê também que a Betty e a mãe dela e a Polly estão tendo alguns atritos, porque a mãe dela e a Polly querem que ela se junte à tal da fazenda, né, querem que ela ouça aí os conselhos do Edgar Evernever, que é o líder ali da fazenda. A Betty se sente bastante pressionada e ela não quer de jeito nenhum, e ela vai entrar em atrito com a família dela, mas ao mesmo tempo a Polly e a mãe dela vão confrontar a Betty pelo abuso de Adderall, né? Adderall, que é uma droga que é usada para quem tem transtornos psicológicos, né? E aí o que acontece é que a gente descobre que a Betty estava usando aquilo sem o acompanhamento de um profissional, né? E ela estava realmente forjando ali assinaturas e receitas para conseguir aquela droga. Então, eu acredito que isso significa que a gente pode sim entrar em uma história um pouco mais profunda sobre abuso de substâncias químicas, né? O que seria bem interessante, porque a Betty sofreu um grande baque, né? Um grande trauma na outra temporada, quando ela descobriu que o pai dela matou várias pessoas e era o tal do Black Hood, né? Eu acho que seria bem interessante a gente desenvolver, e é claro, a gente já tem ali um ponto que vai conectar toda essa história no final do episódio, mas a gente já vai chegar lá. Nosso quarteto vai pra esse lago e eles têm ali um momento super fofo entre os quatro, né? Eu acho que esse momento é importante pra reforçar esse momento de amizade dos três estarem ali apoiando o Art, independente do que vai acontecer. A gente vê até o Jughead falando pro Art pra ele fugir, pra ele tentar ir pro Canadá, que os serpentes iam ajudar ele e tal, né? Inclusive a gente vê o momento onde o FP deixa a tatuagem de serpente no braço do Art e fala realmente que é pra proteger ele dentro da prisão. Então as nossas teorias e especulações estavam certas em relação a isso, e ele é mais um serpente honorário do que realmente um serpente, que já era uma coisa que a gente imaginava. E o Art, mais uma vez, se mostra muito culpado com o que aconteceu, e ele fala que, apesar dele não ter puxado o gatilho e matado alguém realmente, a omissão dele em muitos momentos e essa conexão dele com o Hiram fizeram com que ele matasse uma pessoa, né, dessa outra forma, assim, meio indiretamente, digamos assim. A gente também tem um momento muito bom onde o Fred dá um soco na cara do Hiram, né? Ele fica ali com o olho meio roxo durante o resto do episódio. Foi muito bom, porque eu acho que todo mundo sempre quis dar um soco no Hiram, né? A gente também já sabia dessa cena que a gente já tinha visto um pouquinho no teaser. E achei muito legal, porque dá pra ver que tá todo mundo com uma raiva, assim, fortíssima do Hiram, inclusive a Verônica, que bate de frente com ele muitas vezes, né, que tenta ir contra ele. Ela até disse que ela testemunharia contra ele no julgamento se fosse necessário, mas que disseram pra ela que não tinha como. Ela tenta ali resolver a situação, porque ela quer culpar o pai dela e inocentar o Art, mas ela não consegue, e nesse momento a gente finalmente vê a mãe da Verônica aparecendo e falando pra ela que a Verônica tem que se cuidar, que ela não pode ficar batendo de frente com o pai dela, porque a Hermione quer manter as duas seguras, e que ela tá meio que refém de toda essa situação com o Hiram por conta de todos os negócios que eles têm juntos. Então é muito interessante, porque acho que a gente vai ver uma parte diferente da Hermione nessa temporada, né? A gente vai ver ela finalmente defendendo a filha contra o monstro que é o pai dela e o marido dela, né? Vai ser muito bom voltar a ter Hermione no nosso time de novo e não no time do Hiram, né? Eu acho que ela vai ser uma aliada muito forte ali pra Verônica. A gente vê muitas vezes como a Verônica se ressente do pai dela nesse momento, né? E o pai dela também diz que o fato do Art estar em julgamento e estar correndo risco de ir pra prisão é uma retaliação à Verônica e ao fato de que a Verônica traiu o pai dela, né, ao comprar o Pops no final da segunda temporada. Então a gente já sabe que o Art vai funcionar mais como uma moeda ali de vingança entre os Lodge, e não necessariamente porque o Hiram queria se vingar do Art por ter tentado, né, atacar ele com a faquinha de manteiga. Eu acho que esses foram mais acontecimentos básicos. Eu acho que o episódio, ele começou bem, mas esse começo foi bem morno, assim, pra realmente botar a gente de volta ali naquele ritmo de Riverdale. A gente também tem uma situação ali dos serpentes, né, os Ghoulies, eles sequestram o Hot Dog, que é o cachorro dos serpentes, e eles decidem ir atrás pra salvar o Hot Dog. Então nesse momento a gente tem dois highlights aí da situação inteira. O primeiro deles é a Betty se pronunciando realmente rainha das serpentes.
Finalmente a Betty vai ser a rainha das serpentes, né? Aleluia! Ela vai assumir esse papel ao lado do Jughead, que é o rei das serpentes. E a gente vai ter ali um embate bem rápido dos serpentes com os ghouls, né? Eu acho que nessa temporada a gente vai ver bastante essa questão, esses questionamentos dos serpentes não serem mais as serpentes do sul, né? Os Southside Serpents, porque eles não estão no Southside. Quem domina o Southside agora são os ghouls, né? Então vai rolar esse embate, eu acho que isso vai ser uma parte importante aí da temporada. Além disso, a gente teve uma festa na casa da Cheryl, né, e a gente teve ali algumas relações que é importante destacar. Tanto um diálogo da Cheryl com a Tony, né, onde a gente vê que a Cheryl se sente ali meio culpada pelo Art estar passando pelo que ele tá passando e ela comenta sobre ele ter salvado a vida dela. Eu queria mais cenas Shone, mas tudo bem. E a gente também vê o momento da Josie com o Sweet Pea ali na piscina, né, eles dão um beijinho ali e dá a entender que eles tiveram um lance durante o verão, mas que esse lance não deve continuar durante as aulas, né, porque a Josie quer se focar na música dela, o que é muito importante. E a gente também tem uma rápida cena de Muzi e Kevin, onde parece que o Kevin tá dando aquela forçada de barra no relacionamento e o Muzi ainda tá meio incerto, né, provavelmente por ele não ser totalmente assumido em relação à sua sexualidade e também pelo fato de que a namorada dele morreu na outra temporada e a gente não supera a morte de uma pessoa querida tão rápido assim, né. Então quando a gente volta pro tribunal, a gente vê que o júri não foi capaz de escolher um veredito, né? E o juiz diz que o julgamento vai ser anulado e que vai ter que começar de novo. E nesse momento, todas essas dúvidas e questionamentos do Art estar se sentindo culpados são muito fortes e ele resolve se declarar culpado e aceitar o tempo de prisão que ele vai levar. Olha, a gente tenta defender o Art, entendeu? A gente acha que ele vai parar de ser trouxa, vai parar de ser um otário. Ele não para, ele gosta de ser trouxa e de zoar com a nossa cara. Dá uma vontade de dar uma porrada na cara dele. Tem que dar uma porrada no Art pra ver se ele acorda pra vida, porque tá difícil. E aí a gente vê ali um momento onde a Verônica chora muito abraçada na Betty, né? A gente vê essa amizade voltando aí ao que era antes, né? As raízes da amizade, o que é muito interessante. E claro, a gente vê a Verônica olhando o pai dela com muito ódio, né? E se mostrando bastante raivosa e vingativa em relação ao pai dela, o que vai gerar coisas muito interessantes. Mas finalmente, passado todo esse drama aí do julgamento, que acho que poderia ter sido um pouquinho mais enxuto, né? Eu senti que ficou um pouco longo. A gente vai para as partes mais importantes. O Jughead, ele volta do julgamento e ele sabe, né? Ele descobre que o Doyle, que tava na casa dele, desapareceu e deixou ali umas pistas, né? E um mapa que indica aonde está o Rei Gárgula. O Doyle tinha comentado com o Jughead que ele e o Ben estavam ali brincando, né? De RPG, jogando um RPG e descobriram que esse tal desse Rei Gárgula era mais real do que eles imaginavam, né? Então o Jughead fica desesperado, vai atrás ali no mapa pra achar o Doyle e é nesse momento que a gente chega naquela cena do trailer onde o Jughead está pedindo ajuda, as pessoas caídas ali com aquele símbolo mega esquisito nas costas ali, são o Doyle e o Ben, e o Jughead chega lá, vê a estátua do Rei Gárgula, então provavelmente eles tentaram invocar o Rei Gárgula de alguma forma, ou entrar em contato com ele de alguma forma naquele momento, e aí, né, aconteceu ali uma situação, um ritual satanista ali, sei lá, os dois ficaram caídos no chão meio desacordados, né? E, inclusive, a gente tem uma visão da placa de bem-vindos a Riverdale, né? De relance ali, que tem os mesmos símbolos. Então, de alguma forma, o Rei Gárgula, ele vai estar por trás de muitos acontecimentos em Riverdale. Ainda tô incerta, mas pelo menos agora a gente sabe quem eram aqueles corpos desmaiados ali, e a gente já sabe que isso não tem nada a ver com a Fazenda, pelo menos a princípio, né? Porque enquanto acontece isso, enquanto o Jughead resolvia isso, a gente vê a Betty descendo as escadas da casa dela e não da Fazenda mesmo. E ela vê a mãe dela, a Polly e mais outras pessoas em volta da fogueira fazendo uma espécie de ritual, né? Uma espécie de batismo, supomos, com os gêmeos. E nesse momento onde as duas soltam os gêmeos na fogueira e você fala, mano, o que tá acontecendo? Esses gêmeos, eles me flutuam. Eles flutuam, gente. Que é isso? Eles flutuam. A Betty desmaia. Acho que eu quase desmaiei. Eu fiquei muito nervosa. Dei um berro. Falei, gente, que é isso? Socorro! A Betty desmaia, começa a ter uma convulsão ainda por cima. A Alice tem que ir lá ajudar ela, tentar ver o que tá acontecendo, ajudar a filha dela. E o episódio acaba assim. Olha, assistir Riverdale não é pra quem tem coração fraco. Não é pra quem não tá preparado pra essas reviravoltas loucas durante o episódio, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Como a gente teve a introdução dessa história de Adderall, né, da droga na vida da Betty,
eu acho bem possível que essa cena final esteja relacionada com alguma espécie de alucinação, né? A Betty ter visto os gêmeos flutuando ali pode ter sido uma alucinação. Eu não descarto a possibilidade daquilo ser realmente um ritual da própria fazenda, né, do próprio Edgar Evernever, pra tentar limpar os gêmeos dessa maldição da família Blossom, onde um gêmeo vai matar o outro de uma forma extremamente violenta, né, porque a gente sabe que isso é realidade. Mas essa parte onde eles flutuam e as coisas viraram meio sobrenaturais é só uma piadinha do nosso querido Betinho da galera aí com a gente, né? A gente sabe que ele gosta de botar umas alucinações, uns sonhos, umas coisas que não são reais aí no meio de Riverdale. E eu acho que a Betty estando em abstinência dessa droga que ela está viciada, ela pode muito bem estar tendo alucinações mesmo. E aí, é claro, ela achou que viu os gêmeos flutuando, assim como a gente achou que ela viu os gêmeos flutuando. Então eu acho que o sobrenatural não chegou em Riverdale ainda, mas, né, claro, isso é só uma especulação, é só uma teoria. É claro que eu acho que a gente vai ver esses dois mistérios funcionando ao mesmo tempo, né? Tanto do Rei Gárgula quanto essa questão da fazenda, que é muito misteriosa, das verdadeiras intenções do nosso querido Edgar Evernever, né, com a família Cooper. E claro, a Polly, ela parece mais maldosa do que nunca, porque é ela que denuncia que a Betty tá viciada em Adderall pra mãe delas, né? Então, a Polly, ela tem a sua própria agenda, né? Tem os seus próprios interesses ali em relação ao que tá acontecendo, em relação à fazenda também. Olha, gente, eu senti o impacto desse episódio, viu? Foi nervoso o negócio aqui, foi um início muito bom, deu um banho no primeiro episódio da segunda temporada. Eu acho que o começo foi um pouquinho mais devagar, assim, mas no final a gente entrou no ritmo e eu já tô contando os dias até o segundo episódio da terceira temporada, ansiosíssima pra poder discutir esse episódio com vocês. Então comenta aqui embaixo quais são as suas teorias pra esse episódio. Os gêmeos flutuaram mesmo, não flutuaram, foi uma alucinação, foi um sonho? O que aconteceu? Comenta ali pra mim, pra gente discutir, pra gente conversar, pra gente ver o que aconteceu. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, porque eu sempre comento os episódios no Twitter, sempre falo das minhas reações ali no Instagram. Então me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!